Sabe aquelas histórias que a gente ouve quando é pequeno, sentado na varanda, com o vento da noite soprando gelado nas costas? Pois é. Essa aqui vai além. Em Lagoa Seca, onde o mato fecha e a lua cheia parece até mais perto da terra, o medo ganhou forma e nome. E olha, não era só lenda pra assustar menino não. Quem já perdeu bicho ou parente naquelas bandas jura de pé junto que viu ou quase viu coisa que não se explica. Agora, imagine você no lugar de Severino, um vaqueiro arretado da Bahia, que decidiu meter o peito na escuridão quando todo mundo só queria correr pro lado contrário. Balas de prata, um facão afiado, coragem de sobra e uma promessa resolver o mistério ou morrer tentando. Parece história de filme? Espera pra ver. Hoje você vai conhecer uma saga diferente, cheia de reviravoltas, sustos e uma revelação daquelas de cair o queixo. Pronto pra entrar no mato junto com Severino e descobrir o que mudou tudo? Então segura firme, porque essa viagem não tem volta. Não era de hoje que a vila de Lagoa Seca andava cabreira. Primeiro foram os bodes que sumiram sem deixar rastro. Depois, galinhas, cachorros, até um jumento velho que ninguém achava que conseguiria correr dali. O povo começou a cochichar nos cantos, baixando a voz como se o próprio medo pudesse escutar. Num lugarzinho esquecido da Bahia, onde todo mundo conhece todo mundo, sumiço assim só podia ser coisa grande. Ou coisa ruim. Toda noite, era a mesma ladainha, vento gemendo nas frestas, portas trancadas com tramelas reforçadas, rezas sussurradas pras bandas do sertão. Até as crianças, que geralmente inventavam de correr soltas pelo terreiro, agora grudavam nas saias das mães feito carrapato. De vez em quando, alguém jurava ter ouvido um uivo distante desses de arrepiar até o último fio de cabelo. E o boato crescia, tinha lobisomem solto no mato. Não faltava quem jurasse que viu um vulto se arrastando entre as árvores, meio bicho, meio gente, olhos brilhando como duas brasas. Foi aí que a palavra maldita se espalhou: lobisomem. Gente velha contava histórias antigas, de quando a Bahia ainda era terra de coronéis, e lobisomem era mais temido que seca. Nessas horas, lembravam logo do velho conselho: só bala de prata para resolver uma desgraça dessas. Para piorar, de vez em quando, além dos animais, uma pessoa também sumia. Primeiro foi seu Ezequiel, um cabra que gostava de voltar da cachaça de madrugada. Depois, uma moça chamada Lourdes, que juraram ter visto seguindo um vulto no meio do mato. Era facão afiado na cintura e vela acesa na porta, mas a sensação de impotência só aumentava. Severino, que era um cabra de sangue quente, já andava inquieto. De cada sumiço surgia uma nova teoria: uns falavam em espírito ruim, outros em maldição da terra. Mas no fundo, todo mundo sabia, ainda que ninguém tivesse coragem de dizer alto, que aquilo tinha cheiro de lenda velha ganhando vida nova. Era a Bahia mostrando que, no sertão, o sobrenatural nunca morre, só espera a hora certa para reaparecer. E dessa vez, parecia decidido a não ir embora tão cedo. No meio desse rebuliço, surgiu uma ideia que ninguém teve peito de botar em prática. Alguém precisava ir lá, meter a cara no mato e descobrir que bicho era aquele. Mas coragem, meu amigo, não se acha em qualquer esquina. Só Severino, com seu chapéu surrado, seu facão tinindo na cintura e um olhar de quem já tinha visto muita coisa ruim, topou o desafio. E era só o começo de uma história que o povo de Lagoa Seca nunca mais ia esquecer. Severino era daqueles cabras que não se fazem mais. Criado no lombo do cavalo, tomando sol e poeira desde menino, tinha um faro para perigo que nem cachorro de caça acompanhava. Em Lagoa Seca, bastava dizer o nome dele que o povo já sentia aquele misto de respeito e esperança. Não era à toa onde muitos viam desgraça e se benziam. Severino via oportunidade de resolver o problema no braço ou na lâmina do facão. Ele não se gabava, não. Era um sujeito de fala mansa, desses que parecem que tem o tempo todo do mundo para ouvir a história dos outros. Mas bastava sentir que a injustiça dava as caras, que o sangue fervia. Com os sumiços tomando conta da vila, Severino sabia que não dava para ficar parado esperando o próximo a desaparecer. E foi assim, com o facão velho amolado até brilhar, que ele decidiu: eu vou atrás dessa assombração. Claro que o povo tentou dissuadir.
Dona Ritinha, a parteira, até chorou agarrada no braço dele, dizendo que ninguém enfrentava lobisomem e voltava para contar história. Mas Severino tinha aquele tipo de coragem que não se explica, só se sente. Se a lenda anda, eu ando atrás dela, disse, ajeitando o chapéu. No fundo, sabia que não era só bravura, era também uma dívida com aquela terra que o criou. Antes de partir, Severino organizou tudo como manda o figurino, deixou recado com seu Adalberto, o compadre de confiança, avisando que se em 3 dias não voltasse, era para rezar missa em nome dele. Carregou no embornal um punhado de farinha, um cantil d'água e, claro, o facão, companheiro inseparável. Bala de prata, naquela altura, era coisa difícil, mas Severino tinha fé de que o facão bastava. O primeiro passo foi seguir os rastros que poucos ousaram olhar. Pegadas fundas no chão seco, marcas de garras em troncos retorcidos. Parecia cena de filme de terror. Mas Severino, com olhos atentos, percebia sinais que escapavam ao olhar comum. Uma pena negra aqui, um cheiro forte ali, e o principal, o silêncio da mata, pesado como chumbo. Algo grande rondava ali, e ele estava pronto para encarar. Severino sabia que a Bahia era cheia de histórias que misturavam o real e o imaginário, mas dessa vez o frio na barriga era verdadeiro. Cada folha que se mexia parecia esconder olhos atentos. Era como se a própria noite respirasse. E foi nesse cenário que ele, sozinho no mato fechado, deu o primeiro passo para o que seria a luta mais perigosa e transformadora de toda a sua vida. A primeira noite na mata não foi fácil. A escuridão parecia engolir tudo, e o som dos grilos era como um sussurro de aviso. Severino, com o facão firme nas mãos, sentia o peso do silêncio ao seu redor, algo que não podia ser ignorado. Cada passo que dava, ele sabia que estava se aproximando do coração de um mistério antigo e que talvez, lá, ele fosse finalmente entender o que estava acontecendo em Lagoa Seca. Foi então que, no meio daquelas árvores retorcidas, algo se mexeu. Um estalo no chão seco, um ruído baixo que fez o sangue de Severino gelar. Ele virou a cabeça, atento ao movimento, e viu um par de olhos vermelhos brilhando entre os galhos. Não era um simples animal da mata. Aquelas eram as chamas de um ser sobrenatural, algo que só as histórias de terror falavam e que, agora, estava bem ali, diante dele. A criatura saiu da penumbra como um raio enorme, com pelagem negra que parecia refletir a luz da lua. Seus dentes afiados eram como facas, e suas garras tocavam o chão com um som grave, de quem sabe que é dono do pedaço. O lobisomem encarou Severino com a fúria de uma fera que não tem medo de nada, mas Severino não recuou. Ele já enfrentou muito no campo, mas nunca uma criatura como essa. A luta foi feroz, corpo a corpo, facão contra garras. O lobisomem atacava com rapidez, tentando desferir golpes certeiros, mas Severino, com a agilidade de quem passou a vida cavalgando, esquivava e devolvia os golpes. Cada estocada do facão cortava o ar com precisão, mas a criatura, como se soubesse onde atingir, procurava sempre a fraqueza do vaqueiro. O cheiro da terra misturava ao suor, e Severino sabia não podia perder aquela batalha. Depois de uma troca de ataques, o lobisomem finalmente recuou por um momento, como se estivesse avaliando o adversário. Severino, ofegante, sentiu o peso da luta, mas também uma chama acesa dentro de si. Ele não tinha medo. Sabia que, se morresse ali, seria lutando. O facão brilhou ao ser levantado mais uma vez, e a fera, furiosa, voltou com tudo, mais decidida do que nunca. A sorte estava ao lado de Severino naquele momento. A luta não terminou com uma morte instantânea, mas com uma pausa tensa. O lobisomem, talvez surpreso pela resistência do vaqueiro, desapareceu na escuridão como um pesadelo fugindo da luz. Severino, exausto, mas com o espírito intacto, viu a criatura sumir. Por um momento, quase não acreditou que havia sobrevivido. Mas sabia que aquilo ainda não tinha acabado, estava mais perto de descobrir a verdade, e o que vinha pela frente seria ainda mais perigoso. Severino desceu a serra com uma sensação diferente. A lâmina encantada e as balas de prata pesavam mais do que ele imaginava. Não era só o peso do metal ou a promessa de poder, mas o fardo de carregar a responsabilidade de destruir uma criatura que ninguém mais ousava enfrentar. Ele sabia que não era só uma luta por sua vida, mas também pela sobrevivência de sua vila, de sua terra.
A cada passo, ele sentia a tensão se acumular, como se o vento carregasse mais do que poeira trazia presságios. Com a lâmina à mão e as balas de prata prontas para o embornal, Severino não hesitou. A noite já estava caindo, e a lua cheia começava a se revelar. Ele sabia que, em breve, o lobisomem voltaria a rondar a região, e era aí que a verdadeira batalha começaria. Ele sentia uma chama acesa dentro dele, não era mais só um vaqueiro, era alguém com uma missão. E a missão era clara: exterminar aquele mal que assombrava a vila e devolver a paz ao lugar que tanto amava. No caminho até o local onde o lobisomem havia surgido da última vez, Severino se preparava mentalmente. As palavras de pai Damião ecoavam em sua mente, a verdadeira força vem do coração. Ele sabia que não poderia apenas atacar a fera com raiva ou impulsividade. Precisava ser estratégico, ser mais do que um simples homem com facão e balas. O que ele carregava consigo era muito mais do que armas, era sabedoria, o legado de quem enfrentou o impossível e saiu vitorioso. A noite estava silenciosa, mas Severino sabia que o perigo se escondia na sombra. A cada passo, seus sentidos se aguçavam. O cheiro do mato, o som do vento, até os pequenos movimentos dos animais ao longe. Ele estava pronto para qualquer coisa. A lâmina encantada brilhou sob a luz da lua, refletindo um poder que ele ainda não entendia totalmente. Era como se o metal fosse uma extensão de sua própria vontade, como se ele tivesse sido escolhido para isso. Foi então que ele viu. Lá, no meio da mata, o lobisomem surgiu novamente, seus olhos vermelhos brilhando como brasas. Era ainda mais imenso e ameaçador do que na primeira vez. A criatura olhou para Severino com um misto de desprezo e raiva, como se soubesse que o fim estava chegando. Mas Severino não recuou. Ele sabia o que tinha que fazer. A lâmina encantada, agora em suas mãos, parecia pulsar, pronta para cortar a escuridão e a maldição. Com um grito gutural, o lobisomem avançou, e a luta recomeçou. Severino, com uma destreza quase sobrenatural, esquivava das garras e dentes da criatura, indo direto ao ponto fraco. A lâmina encantada cortava a carne do lobisomem, e as balas de prata, disparadas com precisão, penetravam sua pele impenetrável. O tempo parecia desacelerar enquanto ele enfrentava o monstro, com cada movimento seu mais calculado do que nunca. Ele sabia que a batalha final estava prestes a acontecer. O confronto final chegou com a tensão de quem sabe que só uma das partes sairá de lá com vida. Severino, agora com o coração mais calmo, parecia já ter entendido o que precisava fazer. Ele não estava lutando apenas contra um monstro, mas contra a maldição que tomara o ser humano por trás da besta. A lua cheia iluminava a cena como um palco macabro, e cada movimento de Severino era uma dança entre a vida e a morte. O lobisomem, com a fúria de uma fera, investia contra Severino com tudo o que tinha. Suas garras afiadas cortavam o ar, e o uivo estridente preenchia a noite como um prenúncio de destruição. Mas Severino, com sua lâmina encantada nas mãos e o facão afiado, não estava mais apenas tentando sobreviver. Ele havia se tornado parte da história, uma peça de um jogo antigo que precisava ser vencido. Com um golpe certeiro, a lâmina cortou a carne da besta, e um grito de dor ecoou pela mata. Foi quando o lobisomem, em um último esforço desesperado, tentou recuar, mas Severino não deu chance. Ele avançou com o facão, aquele que sempre fora seu fiel companheiro. Com um golpe mortal, o facão encontrou seu alvo no coração da criatura, e a besta caiu no chão com um baque pesado. Mas o que aconteceu a seguir fez o vaqueiro quase perder o equilíbrio. O lobisomem começou a se contorcer, e, no lugar da fera, apareceu um homem. Seu Arnaldo, o fazendeiro da região, estava ali, imerso em sangue e com os olhos já sem vida. Severino caiu para trás, atônito. Seu Arnaldo. Aquele homem que todos conheciam como um pilar da comunidade, agora revelado como um monstro que atormentava a vila. A transformação foi horrível, e Severino sentiu um nó na garganta. Como poderia ser? O fazendeiro que todos respeitavam tinha sido consumido por uma maldição? A resposta estava diante dele, mas era mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. Com o rosto pálido e as mãos trêmulas, Severino se ajoelhou ao lado de seu Arnaldo, já sem vida, e olhou ao redor. O que fazer com aquele segredo sombrio? Como contar à vila que o lobisomem era, na verdade, um homem? Mas, por mais que a dor de descobrir a verdade fosse grande, ele sabia que o mal havia sido derrotado. O lobisomem não rondaria mais Lagoa Seca.
Seu Arnaldo, que havia sido consumido pela maldição, agora descansava em paz, mesmo que de forma trágica. Severino se levantou, olhou para o céu, com a respiração ainda pesada, sentiu que o peso da jornada começava a se dissipar. Ele havia vencido, mas o que viria agora? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: a lenda de Severino, o vaqueiro que enfrentou o lobisomem e desvendou o mistério, começava a se espalhar por toda a Bahia. O que ele havia feito agora seria contado e recontado por gerações. Com a lâmina na mão e o facão em sua cintura, Severino sabia que, embora a vila estivesse em paz por agora, ele nunca mais seria o mesmo. O confronto com o lobisomem não havia sido apenas uma luta física, mas um teste de coragem, sabedoria e força interior. Ele havia se transformado na lenda que agora a Bahia toda falaria. E, no fundo, sabia que a luta contra os monstros do mundo nunca terminaria. Após a batalha que pôs fim à ameaça de Lagoa Seca, Severino não se permitiu descansar. A dor da perda de seu Arnaldo ainda o assombrava, mas algo dentro dele havia mudado. O vaqueiro agora não era mais o simples homem que lidava com gado e terra. Ele se tornará algo maior, uma figura que transcendia a carne e o sangue. As histórias sobre o que ele enfrentará e sobre a morte do lobisomem começaram a se espalhar, e Severino logo virou uma lenda, não só em Lagoa Seca, mas por toda a Bahia. As pessoas começaram a procurá-lo, não mais apenas como vaqueiro, mas como alguém que tinha enfrentado o sobrenatural e saído vitorioso. O nome de Severino passou a ser associado ao poder, à coragem e, principalmente, à busca por justiça. Ele já não era mais visto como um homem comum, mas como um caçador de monstros, alguém que poderia enfrentar aquilo que a maioria nem sequer ousava encarar. E, assim, Severino começou a sentir o peso da responsabilidade de carregar essa nova identidade. O vaqueiro começou a se preparar para o que viria a seguir. Ele sabia que o mal nunca dorme, e que sua vitória sobre o lobisomem era apenas o começo de uma jornada maior. A cada dia, ele se tornava mais habilidoso, mais atento aos sinais que a terra e a floresta lhe davam. Ele passava noites em claro, estudando lendas, se aprofundando em histórias de criaturas e forças sobrenaturais. Ele sabia que a batalha contra monstros não seria limitada a um único inimigo. A verdadeira luta estava em aprender a lidar com o desconhecido. Com o facão ainda afiado e as balas de prata sempre ao alcance, Severino não se importava mais com o medo. Ele tinha um novo propósito: caçar as criaturas que se escondiam nas sombras, proteger as vilas e impedir que outros como seu Arnaldo caíssem nas garras da maldição. Cada dia para ele agora era uma preparação para o próximo grande desafio. Ele sabia que, ao enfrentar esses monstros, não estava apenas salvando outras vidas, mas também enfrentando seus próprios medos mais profundos. Com o tempo, Severino se tornou uma figura reverenciada, mas também temida. Ele se movia pelas aldeias com a confiança de quem já enfrentou o inferno e voltou. As histórias sobre ele eram passadas de geração em geração, e os aldeões olhavam para ele com uma mistura de respeito e gratidão. Eles sabiam que, se a noite se tornasse mais sombria do que o normal, Severino estaria por perto, pronto para enfrentar aquilo que ninguém mais poderia. E assim, Severino se tornou não só um caçador de monstros, mas uma lenda viva. Ele viajava de vila em vila, sempre em busca do próximo mal a ser derrotado, e sua fama se espalhou por toda a Bahia. O vaqueiro que um dia fora um simples homem de campo agora era um símbolo de coragem, sabedoria, acima de tudo, da eterna luta contra o mal. As pessoas, ao falarem do nome Severino, sabiam que ele representava mais do que um herói. Ele representava a promessa de que o mal jamais teria descanso. O que você faria se, ao entrar no mato para enfrentar um simples desafio, se deparasse com algo que mudaria sua vida para sempre? Imagine ser um homem comum, um vaqueiro simples, e se ver cara a cara com o impensável, com o terror que não se encontra em nenhum livro de história. A Bahia, com seu calor e seu misticismo, já era famosa por suas lendas e mistérios. Mas Severino, um homem de coragem imensa, jamais imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inimaginável. Na calada de uma noite, o que parecia ser apenas um desafio de vaqueiro se transformou em uma batalha de vida ou morte, e Severino não só sobreviveu, como se tornou um símbolo de força e sabedoria. O que ele encontrou no coração da mata não foi apenas uma criatura selvagem, mas um reflexo de tudo que o ser humano pode se tornar quando consumido pela maldição.
A jornada de Severino se tornaria uma história que não seria apenas contada, mas vivida por todos que, ao olhar para ele, viam mais do que um homem, viam a lenda de alguém que enfrentou o desconhecido. Mas o mais intrigante é o que ele fez depois. Ao descobrir que o mal não é apenas uma força, mas algo que pode estar disfarçado nas pessoas mais próximas, Severino não hesitou. Ele se tornou o caçador de monstros da Bahia, decidido a lutar contra as trevas que se escondem nas sombras. O que ele aprendeu naquele confronto transformador não só o fez mais forte, mas também mais sábio, e agora, ele carrega consigo o peso e a responsabilidade de proteger aqueles que, como ele, vivem à mercê das lendas. Severino não foi apenas o herói da sua história. Ele se tornou um símbolo de coragem, resistência e, acima de tudo, de sabedoria. Sua jornada nos lembra que os maiores desafios não estão apenas nas batalhas externas, mas na luta contra os medos internos que todos carregamos. Quando enfrentamos aquilo que parecia impossível, como Severino fez, transformamos nossas próprias limitações em força. E o que mais poderíamos aprender com ele, senão que cada um de nós tem um destino que é moldado pelas escolhas que fazemos diante das adversidades. Agora, pense por um momento o que você faria se estivesse diante de um monstro, real ou metafórico. Quais medos você teria que enfrentar? Severino não só enfrentou seus demônios, mas também se transformou naquilo que ele precisava ser para salvar a sua gente. A questão é o que você fará quando o seu próprio lobisomem aparecer? Vai deixar o medo te paralisar ou vai se armar com sabedoria e coragem para enfrentá-lo? Se você sentiu que essa história tocou algo profundo em você, não perca a oportunidade de acompanhar mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas jornadas de aprendizado e crescimento. Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro, e o seu caminho para a vitória começa agora.